Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Luciana Cortez e está começando mais uma live crochetando com você. Tudo bem? Enquanto o pessoal chega, eu já vou falando da metodologia para quem ainda não assistiu a nossa live. Eu sempre começo com uma oração do Pai Nosso, para que ela fique ainda melhor. Então, eu convido a você que está assistindo essa live, ou gravada ou aqui ao vivo, para se sentir à vontade, fazer uma oração comigo. Vamos lá, então? Eu já vou chamar o nosso convidado. Eu sei que ele já está aí. Estou super feliz por ele ter aceito o meu convite. Enquanto isso, vamos convidar você a fazer uma oração comigo. Vamos lá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Isso aí, pessoal. Agora sim nós podemos começar uma live ainda mais abençoada. Antes de eu chamar o meu convidado, eu vou explicar para você que ainda nunca acompanhou as nossas lives como é que funciona. As nossas lives é de regra, pessoal, entrar ao vivo e chamar quem está aí assistindo a nossa live para apresentar, para entrar comigo ao vivo e mostrar a sua arte, né, a arte da pessoa para todos nós. Isso é o que a gente sempre faz e é muito bacana, gente. Tem sido maravilhoso para mim, uma experiência ímpar. Mas, como toda regra tem exceção, algumas lives desse mês a gente está recebendo convidados ilustres e maravilhosos, passando inspiração e representatividade para nós, assim como hoje, né? Então, antes de eu chamar o meu convidado, pessoal, você que está aí assistindo a gente aqui, tem um aviãozinho bem aqui embaixo, clica nesse aviãozinho e vamos convidar os seus amigos, os parentes, quem você acha que vai gostar de participar dessa live hoje para estar assistindo aqui com a gente. Sem mais delongas. Ai, eu esqueci de fazer a apresentação, mas tudo bem, como toda regra, né? Ê! Tá Boa chegando aí o noite. Brian. Tudo bem, Brian? Tudo, obrigado, tudo. Prazer estar aqui. Muito Então, obrigado pelo convite. imagina, o prazer é todo meu. Antes que você fale, eu sou acostumada a quebrar regras, mas do lado bom, eu acho, pelo menos. Ok? Enfim, eu sempre apresento o meu convidado antes dele entrar. Hoje foi diferente, você viu? Eu já te Ok. chamei antes de me apresentar. Mas eu vou falar um pouquinho da minha apresentação bem rápida aqui, Ok. que o Brian, pessoal, o meu convidado de hoje, ele é marido, ele é pai, ele é ator, ele é roteirista e americano e está aqui hoje para falar para nós um pouquinho da experiência dele nesse mundo da sétima arte que a gente adora, não é Uhum. verdade? Tá bom, é isso Mas aí. agora, Brian, quero explicar para você também que as nossas lives, elas sempre vêm com a participação de todos. Eu falo para Ótimo. as pessoas que é como se nós estivéssemos caminhando. Tá E bom. caminhando e conversando, num momento descontraído e alegre, enfim. E aí a gente encontra pessoas no caminho. E aí a gente para conversar com elas. E eu acho Ótimo. isso maravilhoso, Tá bom. tá? Vamos E lá. agora eu quero que você se apresente para a gente da sua forma. Estou. Então, desculpa, congelou um pouquinho. Travou? Travou um Ah, pouquinho, então sim. tá. Desculpa. Eu não ouvi a Ô, última parte. Brian, Sim. eu vou deixar você livre para você se apresentar para as pessoas de Ah, uma ok. forma bem rápida, porque depois nós vamos conversar com todo mundo e nós vamos Uhum. querer entender a sua trajetória até aqui, um Ótimo, tá bom. pouquinho por vez. Vamos deixar o povo curioso, Brian. Tá bom, então. Ah, na verdade, você já falou. Eu sou ator, sou pai, sou marido, sou americano, óbvio, né?
foi dito, eu tenho um pouquinho do sotaque, só um pouquinho, não dá para notar. Mas eu estou aqui no Brasil há quase 10 anos agora. Eu nasci em Nova Orleans, o sul dos Estados Unidos. Eu morava lá para toda minha quando eu estava criança, quando eu estava adolescente. Quando eu fui para a faculdade, eu mudei para o Texas, o grande estado do Texas. E, enfim, eu acabei em Nova York, como todos os atores. E eu Ah, passei uns 12 anos em Nova York. E enquanto eu estava em Nova York, eu encontrei uma brasileira, uma atriz de uma cidade que eu nunca conheci, misteriosa, chamada Curitiba. E a gente namorou e casou, e depois a gente decidiu ter filhos. E a família dela estava todo mundo junto aqui em Curitiba, daí a gente decidiu para mudar para aqui. Então a gente mudou as nossas vidas aqui para Curitiba. E desde nesse ponto eu sou brasileiro, né? Eu fico aqui no Brasil e eu estava com sorte para entrar de novo nesse caminho, nessa trajetória do ator, porque eu realmente achei quando eu mudei para aqui, eu achei ok, fim disso. Os meus pais foram professores, daí eu estava muito feliz para eu vou aposentar do mundo do cinema, de televisão, do teatro e eu vou ser professor aqui no Brasil. Mas desde quase do primeiro dia que eu cheguei, o meu celular começa tocando com pessoas falando, ouvi falar de você, daquela em Nova York, e essa aqui, você tem interesse para fazer um projeto, e pronto. ô Acabei aqui. Brian, Sim. ô Brian, você vai me ver em todo tempo mandando beijo, mandando tchau, fazendo coração, Tô é para vendo, as tô pessoas vendo, que estão aí com a gente também. tô vendo. Não estranhe. Não, tá tudo bem. Pessoal, ó, se eu te interromper, Uhum. pode, tipo assim, pode continuar que eu paro. Tá tudo bem. Vai lá. Então é isso, é Pessoal, isso. vocês estão. Boa noite. Me chamou de linda, eu tenho que parar, Brian. Desculpe, Tudo para bem. tudo. Me chamou de linda aqui, eu já paro. Entendo, A entendo. Cleide Andrade, obrigada, Cleide. Uhum. Então, pessoal, a gente vai começar agora a falar um pouquinho mais com o Brian dessa trajetória de sucesso dele. É um privilégio, Brian, ter você aqui com a gente. Eu quero agradecer primeiro a Deus por esse momento, por essas oportunidades que eu tenho tido de conhecer pessoas maravilhosas, Uhum. que todo mundo que tem participado das nossas lives só tem contribuído e muito, muito mesmo. Eu fico muito feliz com o feedback que eu recebo das pessoas sobre esse momento, que para mim está sendo ímpar, tá? Enfim, eu quero perguntar para você, Brian, lá na sua infância, quem te inspirou a ir para o lado do teatro, do cinema, enfim, você teve uma referência para começar no Na cinema, verdade, no ninguém teatro? na minha família faz isso. Eu fui o primeiro, mas eu estava feliz. Eu acho que o base, a inspiração é quando eu estava criança, eu estava um dessas crianças que mora na sua própria mente, né? Eu brinquei, eu joguei esportes como os outras crianças no bairro e tudo, mas os meus melhores dias foram os dias quando eu estava só imaginando, eu lá sozinho, brincando, imaginando, ou até com amiguinhos, né? Mas esses joguinhos de imaginação, né? Sendo, não sei, policial e bandido, sendo alienígena, sendo, sei lá. Mas isso foi os melhores dias. Daí eu sempre teve essa ideia, né, lá na minha mente. E eu acho que quando eu estava com 13 ou 14 anos, eu comecei fazendo essas peças na escola, né? E os meus pais foram professores, né? Ninguém sabia essa trajetória de ator, mas elas apoiaram, né? Elas falaram, se você está aproveitando, se é uma coisa legal, e se você manter as suas notas boa, pode fazer. Então, eu sei fazendo isso, e isso foi realmente o que começou.
E o teatro é uma tradição incrível, né? Você encontra pessoas muito incríveis no teatro. Daí eu estava feliz para ter pais que me apoiaram nisso e também para encontrar várias pessoas no teatro, nos artes, que me deixam criar e faz essa jornada. Que legal. E isso que você falou da infância, eu acho que está presente praticamente na infância de todos nós, né? Quem Sim, nunca quis ser uma super-heroína, um super-herói, né? Não exatamente. é Isso verdade? aí. Isso No aí. mundo da fantasia, tipo Alice, assim, né? Quem nunca? E isso eu acho que de certa forma, esse momento ator e de atuação das crianças, do adolescente, eu acho que tem muito a ver com a arte, enfim, com Sim. o futuro da pessoa, então, né? Com o Sim. desenvolvimento, vamos dizer assim. Absolutamente, né? Só para é um jeito de é um jeito para a pessoa. Eu acho que toda criança tem esse dom de imaginação, né? A coisa mais incrível. Eu tenho duas crianças e se você deixa a criança sozinho lá ou como amiguinho lá no quarto, lá no quintal, eles vão inventar uma coisa. De nada, elas não vão Com ficar, certeza. né? O adulto fica, quais são as direções, o que eu deveria estar, qual é a minha meta, né? Mas criança só vai brincando, vai aproveitando, né? E se confiando, né? Se confiando os seus próprios ideias e assim, daí eu acho que é muito legal essa parte para ter eu acho é uma parte porque eu acho os artes são muito importantes para crianças, né? Para saber tem um lugar muito importante para essa brincadeira. Não é uma coisa que você tem que soltar quando você vira adulto. Olha aí, alguém está perguntando. Acho que o Lúcio Rodrigues. Ele Aham. está perguntando para você, Brian. Como você enxerga a importância do cinema inserido em sala de aula na construção do saber? Eu acho mesmo como teatro é uma questão de imaginação, de interação ao vivo, a cinema também é muito importante. Eu acho que uma das coisas mais importantes, eu até notou, quando as minhas crianças estavam pequenas, a gente tive em casa um monte de livros, ainda até hoje tem um monte de livros. E às vezes tivemos dois livros da mesma história. E às vezes eles tiveram imagens diferentes das personagens. E era uma das coisas minhas crianças ficaram notando, né? Reparando, tipo, olha, nessa história a Branca de Neve tem cabelo assim, mas nessa outra história ela é assim. Daí foi o começo de questão de uma história pode ser contado em várias vezes, né? Em vários jeitos, desculpa, em vários jeitos, né? Daí é a É isso. questão de perspectiva, né? E isso eu acho é um incentivo para a criança considerar a substância da história. Pensa o que é essa história para realmente conhecer o material. Então, para dar uma resposta, eu acho a cinema, o lado audiovisual pode ser inserida na sala de aula como um apoio de as coisas de leitura básico, né? Não é substituição e não tem que ser uma distração, mas pode ser um apoio, pode ser uma coisa que você ler uma história e depois assistir o filminho, assistir um desenho da mesma história, né? Como parece diferente, como comparar do que você estava pensando, né? E a criança começa desenvolvendo essa ideia, se pode ter jeitos diferentes de se expressar, se contar a mesma coisa. Então, Brian, tem uma metodologia que eu admiro muito, que é Waldorf, né? Uhum. Essa metodologia é geralmente aplicada nos países de primeiro mundo. Uhum. Até daqui umas 2 semanas eu vou entrevistar uma menina que ela mora em Nova York Legal. e ela já tem como matéria o desenho, o crochê,
as artes manuais. E eu Absolutamente. achei, assim, tô encantada com o trabalho que ela desenvolve. Fiquei apaixonada. E Oi, ela foi Helen. uma das. Agora Quem é eu já a tenho uma Ellen? pessoa que eu conheço. Oi, Helen, tudo Ah, bem? sim. Seja bem-vinda, Ellen. Então, Brian, e aí, assim, isso me mostrou quanto seria importante se a gente pudesse ter esse tipo de atividade aqui nas escolas nossas, né, do Brasil, que Absolutamente. ela trabalha, tipo, o teatro, o cinema, o pensar, o sonhar, que eu acho que é tão importante. Tudo começa com um sonho, não é verdade? Ah, Brian? Absolutamente. Absolutamente. Então, a gente estava caminhando aqui. Uhum. Ai, que bom, a Laele, sua amiga, disse, tá, que É, bom que você como tá o por marido aí. dela. Isso. Então, a gente já caminhou, a gente saiu da sua infância, onde você aprendia, brincava, Uhum. já atuando, imaginando com o imaginário, enfim, Uhum. até os 14 anos, o seu pai, sua mãe, seus Uhum. pais, enfim, apoiavam a sua ideia. E Uhum. aí, na adolescência, como é que foi? Na adolescência eu continuava no teatro, principalmente na escola, mas também pegou algumas peças, tipo, peguei algumas peças lá na comunidade, né, com grupos do teatro diferente e continuava fazendo isso. E eu gostei muito, na verdade, era sempre uma coisa. E basicamente, quando eu estava com 18 anos, era uma escolha entre o exército ou ser ator. Foi basicamente isso. Isso foi as duas ideias na minha mente. Duas carreiras bem praticais. Eu vou ser soldado ou eu vou ser ator. E eu lembro o meu irmão falou para mim, o meu irmão mais velho falou, cara, na verdade tem muitos caras que podem ser bons soldados, né? Mas talvez nem tanto que pode ser ator. Daí, por que você não vai tentar isso primeiro? Daí eu falei, ok, tá tudo bem. Eu fiz exatamente isso. Então, os meus pais falaram, ó, você tem que ir para. Eles estavam bem sérios sobre educação. Eles falaram, ó, se você vai para a faculdade, mas se você quer ir para a faculdade e estudar teatro, tudo bem, né? Você tem que ter tudo suas notas. E lá nos Estados Unidos, a padrão de faculdade é um pouquinho mais, não é super especializado. Você tem uma maioria das aulas na sua área escolhido, mas também tem uma base de educação. Daí vale como uma formação geral. Daí eles falaram, ok, tá tudo bem. Se você manter suas notas, se você vai fazer sua coisa, você pode fazer isso. Daí eu fui lá e eu estudei, eu fiz faculdade e durante a faculdade eu não lembro exatamente como eu comecei, mas tava um filme ou outra que estava gravando e eles entraram em contato. Eu fui, eu fiz figurino, eu fiz um papel e adorei, adorei. Falou, isso também é legal, é um mundo diferente, super diferente do teatro. Mas estava legal também. Daí, por faculdade, eu continuava fazendo isso e no teatro, claro, tem uma tradição basicamente maçonaria, né, para construir os cenários. Daí eu paguei o meu jeito no faculdade sendo carpinteiro. Daí eu trabalhava durante o dia no teatro sendo carpinteiro e nas noites fiz ensaio e depois fiz peça. E acordei cedo para ir para a aula e eu fiz isso. Isso foi a trajetória de faculdade. E isso talvez moldou ou ajudou a mostrar para você que você realmente queria ir para o lado para ser ator, esse Sim. trabalhar, fazendo, desenvolvendo isso. Sim, com certeza. Sempre fiz parte, né? Sempre fiz parte, mas é interessante porque tem alguns mitos em volta da vida do ator, né? E um Sim. mito, algumas pessoas pensam, eu vou ser ator, eu vou só fazer atuação. Só isso. E um dia eu vou vir a grande estrela. Depois eu faço um papel pequeno, vou fazer outra, e depois eu vou.
ser estrela total. E na verdade a vida não é assim, né? A vida é você começa, você faz várias coisas, né? E daí no meu parte eu estava uma carpinteiro, eu trabalhava como garçom, eu trabalhava como bartender, trabalhava nas enfim, eu sempre amava, eu até acabando quando eu mudei para aqui no Brasil, eu estava professor. Não, mas é sempre uma coisa que você fica ligado nessa outra parte. Você fica ligado fazendo a sua arte. E um dia o que aconteceu comigo, e eu só, depois de um tempo, eu fico recebendo chamadas e chamadas e trabalhos de ator, até eu não tive mais tempo para ser mais professor, mais nada. Eu só estava fazendo atuação. Ai, que bom. Me diz aí, ó, você já foi locutor? Trabalhou com locução? Tem alguém falando Sim, aí, Brian. sim. Quem é isso? Não estou vendo. Minha experiência como Deixa eu ver. locução. O Lúcio Rodrigues. Ah, ok. Lúcio, ok. Olha, Lúcio. Oi, Lúcio, tudo bem? Ah, Lúcio, basicamente foi isso. Eu mudei para aqui, e eu não falei. Eu já fiz um pouco nos Estados Unidos. Tá? Minha mãe sempre falou: Nossa, filha, você fala demais. E se ela achava seria bom para eu trabalhar no rádio. Porque ela fala assim, ela falou, se eu conheço uma pessoa que pode ser trancada num quarto e fala com ninguém o dia inteiro, é você. E foi bem assim. Daí, basicamente, eu cheguei aqui, eu não falei nada do português. Diferente do agora, eu sou mestre da língua. Mas, mas eu não falei nada e, de repente, eu tava super choqueado porque, de repente, algum dos primeiros contatos que eu recebi foi para fazer locução. Tem muitas coisas aqui que precisa locução e até dublagem no inglês, né? Para desenhos que estão produzidos aqui, que estão vendidos internacionalmente, daí precisa dublador para inglês. Tem vários interesses comerciais, Olha, grandes negócios aqui no Brasil, do agricultura, hoje mesmo eu acabei gravando uma locução para uma coisa sobre um novo projeto lá no Porto do Paranaguá. Uma expansão olha. lá, eles estão fazendo coisas incríveis, né? Daí tem muitos pedidos para locução em inglês nativo para interesses internacionais. E esse é um jeito, especialmente aqui em Curitiba, que é a cidade que está mais e mais reconhecido internacionalmente. Daí é legal, um jeito para apoiar esse Que crescimento bom. do Brasil. E, ô, Brian, nós curitibanos, eles geralmente taxam o curitibano como um pessoal fechado, sério, enfim. Você chegou aqui, não falava nada do português, Sim, só a sua esposa. sim. Assim, como foi esse processo de aprendizagem do português para você? Foi mais difícil? Foi mais fácil? Ou casa de ferreiro espeta de pau? Deixa eu ver. Não, na verdade, eu tive foi uma vantagem e desvantagem, né? Uma coisa boa, coisa ruim. Que eu cheguei aqui, eu comecei dando aula numa escola. E numa escola onde eu estava um professor do inglês e a escola onde todo mundo falava inglês. E também você chega e todo mundo falava, você fala inglês? Inglês, eu quero praticar. Daí ninguém queria falar português comigo. Daí Ah, eu nunca precisava falar português, tipo, o dia inteiro, era rara. Daí não foi difícil aprender, mas foi um processo bem demorado. Porque eu sempre tive uma rota de fuga, né? Eu sempre tive uma saída. Sempre quando eu estava numa situação e eu não consegui comunicar, sempre foi alguém que falava um pouquinho de inglês, que estava super animada para falar no inglês, né? Mas eu sempre falo isso para as pessoas que têm no inverso, situação de inverso, que pensam, nossa, eu nunca iria aprender inglês. E você pode, se você se joga numa situação, você vai pegar. Talvez por poucos, mas você consegue.
Ah, que legal. Ô, Brian, antes de a gente continuar, eu até quero perguntar para o pessoal que está em casa, como Uhum. é que está chegando o áudio, a nossa imagem para vocês? Porque Uhum. aqui em Curitiba está chovendo um pouco ainda, pelo menos onde eu estou, Brian, Uhum. e o sinal às vezes dá uma travada, não sei aí para Sim, você. Você também tá está aí igual aqui. assistindo a gente, pessoal? É, né? Tá Como tudo é que bem? está chegando para vocês a nossa imagem, o nosso som? Fala para nós aí. Tudo certo? Então, e você, esse processo todo, Brian, demorou mais ou menos quantos anos até você estar do jeito que você está hoje? Para mim, tá Tá ótimo. ok, né? Ah, na verdade, eu sempre falo, foi mais ou menos 3 anos, uns 3 anos para mim. Eu poderia comunicar antes disso, mas para mim a prova era o rádio no carro. Era isso, quando você entra carro e você liga a rádio. Não, você está num lugar e o rádio é só falando, né? E foi depois de uns 2 anos eu poderia pegar mais ou menos o assunto em geral. Ele está falando Ah, sobre uma casa, um cachorro e um carro, mas eu não sei se o cachorro está dentro de carro, fora de casa. Eu não sabia a linha em geral. Mas, enfim, depois, de repente, um dia, eu acho que uns 3 anos mais ou menos, de repente, um dia, eu entrei de carro, liga o rádio, estava um programa de jornal e eu entendeu. Eu falo, poxa, eu estou entendendo tudo. Era incrível, né? Mas demorou tipo uns 3 anos, mais ou menos. É um processo gradual, não é uma coisa, eu acho que uma pessoa pode forçar, né? Para entender a fala de alguém, é uma coisa que você tem que treinar. isso, eu acho que tem, além da gente praticar, né? Isso no dia Uhum. a dia, eu acho que vai de um pouco que a gente sempre fala aqui, dedicação. Para tudo que você colocar, dedicação, empenho, amor, você consegue. Uhum. Uns vão ter uma facilidade maior e outros menores, mas vão sim. Olha Claro. lá, alguém falou alguma coisa aqui, foi Uhum. grande a pergunta. Eu tô até com medo de voltar, Brian, às vezes, porque assim, a gente diversas vezes tivemos problemas nas nossas lives, porque do nada eu não conseguia ouvir a pessoa. E Uhum. olha, especialmente hoje eu não posso deixar de te ouvir. Tudo bem, tudo E bem. assim, ontem mesmo, a nossa live de ontem, travou tudo. Eu não conseguia ouvir o meu convidado, então a gente combinou, né, que ele terminaria cada resposta com um positivo. A gente terminou assim, o pessoal de Beleza. casa tá, Ok. mas a gente não. Mas, ó, vamos torcer aí, torcida. Hoje Ok. vai dar tudo certo. Brian, me diz uma coisa. Então, Uhum. você trabalhou, e aí quando você é, se deu conta, você já estava 100% envolvido no teatro. Assim, Sim. você foi primeiro para o teatro ou foi direto Uhum. para o cinema? Primeiro para o Não, na teatro. verdade, eu fui formado no teatro. Teatro era a minha base, né? E até hoje eu amo o teatro porque é uma experiência muito mais, para mim, é uma experiência muito envolvido, né? É uma experiência de você estar ao vivo na frente de pessoa, dependente da peça. Às vezes você está interagindo diretamente, às vezes não, né? Mas a coisa legal com isso é essa sensação de quando você começa, não pode fazer de novo, né? Se você errar, tem que compensar, tem que fazer uma coisa porque a plateia ainda está lá. E quando você está fazendo filme, se uma coisa deu errado, você pode parar, você pode fazer de novo, né? De vez em quando você gravar um parte de história um dia e uma semana depois você volta para uma coisa que vai começar 5 minutos depois. Daí é tudo lá fora de ordem, né? É uma outra ideia. Ah, é verdade. E eu vou dizer para vocês, pessoal que está em casa, que algum tempo atrás, alguns anos, muitos longos anos atrás, eu fiz teatro também, sabe, Brian? Sério? Não E sabia. nessa parte, sim. A sensação que eu tenho, a sua imagem está um pouquinho embaçada, o pessoal está colocando Tô aqui, está um vendo, tô pouquinho, vendo mas é isso. por causa da chuva, pessoal.
É por causa da chuva. Vamos Hum. torcer que a gente continue conversando ainda com ele. Eu acho que é por Obrigado, causa da Sônia. chuva que ela dá interferência na imagem, né, Brian? Ok, tudo bem. Deixa eu ver. Eu não sei se eu posso fazer para melhorar, mas vamos continuar, mesma forma. Mas eu acho que não tem muito a ver com você. Eu acho que é mesmo o sinal por conta do tempo. Uhum. Tudo Eu bem, acho que é por causa do tempo. tudo bem. Então, e eu digo para você, eu não sei se é a mesma sensação que você teve, mas a sensação que eu tinha é que quando você entrava no palco, podia estar repleto de pessoas. É como se você se transformasse em uma outra pessoa, no personagem que você está fazendo, Total. né? E assim, eu me desligava totalmente das pessoas, como se eu não ouvisse nem enxergasse. Aham. Eu só procurava me envolver com a pessoa que eu estava interagindo. E com você, como é? Não, é assim, Como é esse processo? é igual para mim. Realmente você afundar na ação que está acontecendo, você afundar na cena e é um outro nível, né? É ouvir pessoas comparar de como quando um atleta está jogando, né? Está jogando o seu esporte, né? Eles passaram horas e horas praticando, treinando, mas quando eles estão lá no campo, eles não estão pensando em como chutar, como correr, eles só estão voando, fazendo tudo, né? E é isso aí. Quando eu estou no palco, está bem assim. A diferença lá. Brian, e já aconteceu. Ah, Eu tô pode indo continuar. falar. Está falando na frente da câmera, é diferente, né? É um pouquinho mais. Se afundar, mas é bem mais dentro da sua mente. E às vezes tem elementos muito artificiais, né? Luzes no seu rosto, câmera, coisas. Às vezes você está falando como uma pessoa que realmente não está lá. Não, está lá no outro lado da câmera, atrás um outro cara segurando uma máquina, daí é o meio ambiente diferente. É verdade. Eu vou dizer para vocês assim que quando eu fiz o teatro, pessoal, hoje, se fosse para eu fazer, eu não imagino como eu faria, sabe? Uhum. Mas enfim. E em relação a quando você está gravando, você parece que é um convite para você errar, no meu caso, Né? porque eu lembro que eu fui convidada há uns anos atrás para fazer um comercial. Na Uhum. época era de uma farmácia aqui de Curitiba. Uhum. Eu acho que foi lá no Shopping Estação essa gravação. Uhum. Eu acho que eu devo ter subido e descido aquelas escadas umas, sei lá, umas 30 vezes. 30 vezes, gente do Uhum. céu. Mas o Acontece. bacana é que eles acabam deixando melhor. E é sempre uma dessas coisas. A coisa com atuação é basicamente aprendendo para ser completamente natural numa situação que é completamente desnatural, né? Que é completamente estranho, né? Daí é tipo, até, vou fazer um chazinho, né? Vou fazer um cafezinho, mas fazendo um cafezinho com 20 pessoas em volta de você, câmera que de repente você não consegue fazer nada certo, na primeira vez, na segunda vez. Então, e me diz uma coisa, Brian. Uhum. É, como é que você foi convidado depois de todo esse trajeto? Você já fez vários filmes, você atuou. Eu estou adiantando um pouquinho, porque a gente está tendo sorte e o Instagram não tem derrubado as nossas lives quando Ótimo. inteira, Tudo bem, compete, tudo bem. quando a gente inteira uma hora de live. Eu acho que eles estão gostando das nossas lives que não estão derrubando. Ótimo, tá Mas, boa. enfim, é, vou te perguntar antes de entrar nesse quesito que eu Uhum. quero entrar. Já aconteceu de dar o branco, ou na TV ou no teatro? Deu o branco e não conseguia lembrar do texto? Sim, acontece no teatro. Não, graças a Deus, não. Não do que eu lembrei, né? Provavelmente por conta do terror. A pior coisa que aconteceu no teatro, no palco, que eu lembro, eu tava um adolescente, eu tava usando um peruca.
Não, era uma coisa, eu estava usando uma peruca de cabelo comprido, alguma coisa, e na peça a peruca começa caindo da minha cabeça, na frente de todo mundo. E tava uma trauma. Até hoje odeio de usar peruca, barba postiche, nada disso, né? Eu vou fazer tudo para evitar isso. Foi traumático. Na frente da câmera. Na frente da câmera, não é uma questão realmente de esquecendo suas falas, mas é como você estava falando, dessas ações super simples. Tipo, ó, você tem que chegar, abre a porta e dá 3 passos. E para algum porquê você não consegue. Não acontece certo. A porta caiu, você cair, alguma coisa fez errado. Sempre. Daí as falas, não, deu um branco para as falas, não, mas tive vários dias do que, especialmente no, fazendo filmes, do que coisa mais simples do mundo e por algum motivo você não consegue fazer. Ah, sim. Então, vamos dar continuidade aqui. Que pena que eu não consigo te enxergar direito, Brian. Ah, desculpa. Mas vamos torcer que volte daqui a pouco a sua Uhum. tela ao normal. Então, Vamos ver. pessoal, vocês que chegaram agora, que estão chegando agora, é, e espero que vocês entendam que eu acho que a dificuldade, eu não sei se vocês estão me vendo como eu estou vendo o Brian, ou se vocês estão me vendo certa a minha imagem, a dele só que está Para meio mim, isso é desfocada, ótimo. ou se está boa a Uhum. imagem dos dois para vocês, tá? Porque deve ser por causa da chuva, pessoal, que está chegando agora. Uhum. Mas antes da gente continuar falando com o Brian, eu quero dizer para você que está assistindo a nossa live, que gosta, que está gostando, pessoal, tem um aviãozinho aqui embaixo, clica nele, envia essa live para seus amigos para que eles possam estar aqui também compartilhando desse aprendizado, dessa história bacana que o Brian está contando para a gente aqui. Olha, passou, subiu. Eu acho que a minha imagem tá. Eu tô vendo, eles estão me vendo bacana, eu acho que é um pouquinho a sua que tá quadriculada.